Fala galera, beleza? Então a gente vai dar início agora ao estudo de sequências, tá? A gente vai estudar PA, vai estudar PG, mas nesse primeiro momento a gente vai entender sequências numéricas, tá? Aula bem tranquila, acredito que vocês não vão ter dificuldade, até uma aulinha curta, tá? Precisa dessa aula para ter uma introdução, a ideia para poder introduzir o conteúdo de progressão aritmética e progressão geométrica para vocês. Então bora lá, o que é uma sequência, galera? O que é uma sequência? O que é uma sequência? Uma sequência numérica, então sequência. Uma sequência numérica é você ordenar os números, galera. É você ordenar os números. Então, uma sequência numérica é uma lista de números de modo ordenado. Então, é uma lista de números de modo ordenado. Uma lista numérica de modo ordenado. Então a gente pega os números e coloca eles em ordem. É uma lista numérica de modo ordenado. Tranquilo? Acredito que você não tenha muita dificuldade. Então essa é a definição de uma sequência, tá, galera? Essa é a definiçãozinha de uma sequência. Então sequência, a gente vai ter dois tipos de sequências, tá? A gente vai ter as sequências finitas. Então a gente vai ter as sequências do tipo, então tópico 1 é sequências. E aqui 1.1, que vai ser as sequências do tipo finitas. Ah, professor, o que é uma sequência do tipo finita? Então, ó, sequência é uma lista numérica em ordem, uma sequência finita. Então, professor, ó, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza, uma sequência finita. Ela começa no 1 e termina no 4. Ah, professor, uma sequência infinita. Pô, então vai ser o tópico 1.2. Que a gente vai trabalhar com sequência infinita. Legal. Uma sequência infinita. Então vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tranquilo? Onde eu não defini um final para ela. Vai até o infinito. Ah, professor, os números da sequência numérica a gente tem 1, 2, 3, sabe uma sequência infinita? É. Ah, entre 1 e o 2, galera, a gente tem infinitos números, por exemplo. Ô, professor, sério? É. Ô, professor. Então pensa lá, do 1 para o 2, você não tem 1,00001, 1,00002, 1,00003. Pô, infinitos os números que a gente tem ali entre 1 e 2, maravilha? Então esse é um exemplo, por exemplo, de uma série infinita. Maravilha? Pô, legal, professor. Tranquilo? Essa é a ideia? Essa é a ideia. Sossegado? Pô, sossegado, não tem muito segredo, tá, galera? Então essa é a ideia. Então a gente vai colocar um exemplo aqui de uma sequência, tá? Pra gente já conseguir compreender um padrão. Então olha aqui, a gente tem a sequência, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, tá? E o que eu vou fazer com essa sequência 1, 2, 3, 4? Eu vou colocar essa sequência em termos, tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou colocar ela em forma de termos, tá? Ó, vou colocar ela em forma de termos. Então aqui, ó, vai ser o A1, vai ser o A2, vai ser o A3 e aqui o A4. Ô, professor, o que isso quer dizer? Bom, então olha lá, o primeiro termo é o A1, não é? Opa, professor. Qual que é o primeiro termo dessa sequência? Ah, é o 1, é. Ah, professor, flagrei. O segundo termo não é o A2? Opa, é. E qual que é o segundo termo dessa sequência? É o 2. O terceiro termo não é o A3? Opa, Qual que é o terceiro termo dessa sequência? É o 3. Então eu só peguei e coloquei ele marcado como termos, tá? Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Professor, precisa entender isso aqui? Precisa. Porque isso aqui vai trazer a ideia de uma PA quando a gente trabalhar. Maravilha? Não vai ter segredo, só tem que entender isso. Professor, o que você está fazendo aqui? Tô pegando, os números e estou transformando em termos, o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Maravilha? Mais um exemplinho aqui, só para excluir qualquer dúvida que tenha ficado. Então, olha aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou botar uma outra sequência aqui para vocês. Ó. Uma outra sequência que vai ser, por exemplo, sei lá, 2, 4, 6, 8, 10... Uma sequência infinita aqui. Legal, uma sequenciazinha infinita. Tá, quem que é o primeiro termo da sequência? Quem que é o A1 da minha sequência? Opa, o A1 é o primeiro termo, então é o 2, né? Aqui, o A1 é igual a 2. Ah, legal. O A2, o A2 é quem? Opa, o A2 é o 4. Pô, legal. O A3, opa, o A3 é o 6 ali, né? Ah, maravilha. O A4, ah, legal, já saquei. Então essa é a ideia. E assim por diante. Tranquilo? Então essa é a ideia.
Maravilha, galera, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Só quero que você entenda que os números da minha sequência podem ser relacionados como termos, tá? Esse é o bizu daqui desse início de aula, eu quero que vocês entendam. Maravilha, não tem muito segredo. Legal. Então é isso que eu queria que vocês compreendessem. Pô, maravilha. O que mais que a gente tem que trabalhar? O que mais que eu quero ver com vocês aqui? Pode ter outros tipos de sequência. Ó. Por exemplo, vamos colocar outros tipos de sequência aqui. Ó. Então, ó, a questão chega para você e fala assim, construa a sequência dos 4 primeiros termos primos. Então aqui, ó, questão aqui, 1 vai dizer o quê? Construa a sequência dos 4 primeiros números primos. Legal. A sequência dos 4 primeiros números primos. Pô, maravilha. Então o que eu vou fazer agora? Tu tem que lembrar quais que são os números primos. Então presta atenção. Olha aqui, ó. Pegando o único conceito que a gente aprendeu, ó. Pô, sequência é eu ordenar números ordenados. Legal, então eu vou ordenar os números primos, os 4 primeiros números primos. Maravilha. Tu tem que lembrar quais que são os primeiros números primos. Então, ó, como eu quero os 4 primeiros números primos, é uma sequência o quê? Finita. É uma sequência finita. É uma sequência que eu vou ter só 4 termos. Ó, o A1, o A2, o A3, o A4. Legal, tá aqui a minha sequenciazinha com os números primos. Legal. Tá, e número primo é o quê? É aquele que é divisível por ele mesmo e por 1. Então vamos lá. 4 primeiros números primos. Eu tenho quem para 1? Opa, eu tenho 2. Legal. Qual que é o segundo número primo que eu tenho? Opa, eu tenho 3. O 3 só divide por 3 e por ele mesmo. Legal. Então 2, 3, o 4. Não, o 4 divide por ele mesmo e divide por 2, e divide por 1. Então não dá. O 5. O 5 divide por 4? Não. Divide por 3? Não. Divide por 2? Não. Divide por 1? Opa, sim, só divide por ele mesmo e pelo 1. O 6? Não, o 6 a gente sabe que divide tanto pelo 2 quanto pelo 3, então não é. O 7? Opa, o 7 só por ele mesmo e por 1. Então tá aqui a tua sequência formada, a tua sequência finita dos 4 primeiros números primos. Ô, professor, só isso? Só isso. Isso é uma sequência. Pô, legal. Tá, o que mais que tem de sequência pra gente entender, professor? Bom, sequência, galera, sequência, a gente já viu que ela pode ser finita ou infinita. A gente já relacionou ela com os termos, tá? Extremamente importante essa relação com os termos, tá? O primeiro termo, o A1, faz referência ao primeiro termo da minha sequência. Já guarda isso na tua cabeça que eu precisar disso em PA, tá? Eu já vi isso, que elas são finitas ou infinitas, já relacionei com os termos. E o último tópico, e já vamos encerrar a aula. Professor, a aula curtinha, né? Vai dar 12 minutinhos aí, papum. Então olha lá, o último ponto que eu tenho que ver com vocês, que as sequências, elas podem ser crescentes ou decrescentes. Então tu tem que sequência pode ser, vamos lá, 1.3, minha sequência pode ser crescente. Maravilha. A sequência pode ser tanto crescente quanto decrescente. 1.4. Pode ser também decrescente. Legal. Então minha sequência pode ser tanto crescente quanto decrescente. Tá, maravilha. O que é uma sequência crescente, professor? Bom, quando vai crescendo os números. Então olha lá, vamos botar aqui finita só. Ó. Sei lá, vamos botar aqui 3, 6, 9, 12. Opa, crescente, né, professor? Os números foram crescendo, não foram? Legal, foi crescente. Então é crescente. E decrescente, professor? Opa, que decrescente? Vamos botar aqui então, ó, por exemplo, 4, 2 e 1, por exemplo. Pode ser? Pode. A gente não está seguindo nem PA nem PG, a gente só está seguindo sequências mesmo. 4, 2 e 1. Pô, legal, maravilha. É isso, professor? Isso é uma ideia de sequência? Opa, legal. Acabou? Acabou. Sequência decrescente, sequência crescente. Sem muito segredo aqui para sequências. Então o que você tem que entender de sequência? Bom, sequência é eu pegar números e colocar eles de modo ordenado. Ordenar números. Essa é a ideia da sequência. Pô, legal, professor, isso eu já entendi. O que mais que você tem que entender? Sequência pode ser infinita. Pô, quando não tem fim. Infinita. Pô, quando ela já está definida, os 4 primeiros termos, os 2 primeiros termos,
os 5 primeiros números primos, então essas são sequências infinitas. O 5, por exemplo, é uma sequência finita, aqui um exemplo, ó, uma sequência finita. Os 6 primeiros números pares. Os 6 primeiros números pares, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e o 12. Tá aqui, ó, 2, 4, tá aqui os 6 primeiros números pares. Sequência dos 6 primeiros números pares. Ah, professor dos ímpios, assim por diante. Tranquilo? Pô, legal. E ela pode ser tanto crescente, ó, tanto crescente ou decrescente, do maior para o menor. Maravilha? E lembra, relaciona bem com os termos, tá? Qual que é o primeiro termo? Qual que é o A1? Ou 2? Qual que é o A4, professor? 1, 2, 3, 4. O A4 é 8. Ah, professor, qual que é o A6? Pô, é o último termo, 12, nesse caso aqui. Maravilha? Então essa foi a ideia de sequências, aula tranquilinha aqui, só para aquela introdução marota. Eu acredito que vocês tenham entendido. Mantenha os estudos, forte abraço e até a próxima.